Finalmente, a imprensa começa a acordar do grande lobby, do grande embuste com relação aos carros elétricos. Pois é, acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade e Ciência e eu vou detalhar esse processo para vocês. Evidentemente que a indústria automotiva mundial joga muito pesado. Ela procurou, realmente, com a introdução dos carros elétricos, melhorar as suas margens e também introduzir aquele conceito da obsolescência programada mesmo na questão dos automóveis. Imagina se o seu carro vai funcionar depois de 10 anos, você vai receber aquela mensagem, diz, olha, o firmware do seu carro já não aceita mais atualizações. Então, nós deixamos de fazer a atualização do software do seu carro elétrico, coisa que não acontece num carro a combustão. Veja que toda ideia fofa, ela começa com uma camada que é, assim, irrepreensível. Quem poderia ser contra? Menor poluição, olha, tudo elétrico, menos peças. Então é a primeira camada. Ele só te conta a história boa, né? É igual quando você vai comprar um apartamento e tem um cidadão ali, só fala das melhorias, da maravilha do prédio, da vista, da iluminação. Ele não fala da vizinhança, do bairro, dos perrengues que tem na região, né? A função dele é vender, certo? Então, é interessante que a própria mídia convencional embarcou em toda essa questão da venda dos carros elétricos, mesmo porque são grandes anunciantes desses veículos. Então não espere que realmente serão eles que farão uma análise isenta. Pois bem, mas contra fatos não há argumentos, começa a ficar um tanto quanto assim difícil de esconder, mesmo porque a internet, as redes, a informação descentralizada, milhares de usuários de carros elétricos vêm apontando as suas deficiências. De novo, não se trata de demonizar o uso do motor elétrico. É, sem dúvida, uma tendência inevitável, mas não na velocidade que as montadoras querem. Vejam, essas empresas elas querem um lucro rápido, um lucro assim em 10 anos. Em 10 anos eu tenho que triplicar, quadruplicar, por exemplo, o capital investido em certas plantas. Eles não estão preocupados se vai ser sustentável para você esse carro durar tanto tempo e em que custo para você. Eles não estão preocupados com isso. Então, não vai embarcar na velocidade com que eles tentam vender para você, que é um problema resolvido. Não, está tudo resolvido na questão do carro elétrico. Será? Será? Então vamos para alguns pontos aqui bastante interessantes. Na Europa e nos Estados Unidos, estão encalhados, na média, há mais de 3 meses, milhares de carros que os donos não decidiram continuar ali com o leasing. Eu quero outro carro. Então esse carro passa para o mercado de usados e eles não conseguem vender, porque um carro com 3 anos de uso, com uma média dos leasings de 36 meses, um carro elétrico não consegue competir com um carro a combustão que tem 3 anos, que também foi colocado no pool para venda de carros usados, acaba tendo um valor muito maior do que os carros elétricos. Isso é fato, não é porque eu quero, não é porque eu torço, não. Isso é fato. As pessoas estão desconfiadas com relação exatamente à durabilidade do carro elétrico e a tal velocidade com que a tecnologia, novas baterias e assim por diante. Aliás, as baterias são grande parte do valor do carro e muita gente está questionando como é que eu sei se essa bateria está com a sua vida útil comprometida ou não. Provavelmente as montadoras serão obrigadas em breve a todas elas. A Nissan tem alguns modelos que já coloca um medidor da saúde da bateria. Existe um número de ciclos, essa bateria, a partir de um número X de ciclos ou de tempo,
ou de condições de uso mais severas, menos severas, chega um certo momento ela não consegue mais reter carga. Existem vários vídeos aí interessantíssimos, né, de pessoas dizendo, não, eu viajei por tantos quilômetros, inclusive sob a neve, né, que é outra questão que está afetando muitos dos compradores no hemisfério norte, porque os carros acabam tendo uma autonomia muito menor, apesar de que as fábricas negam. Não, mas você tem que ver em que condições esses testes foram feitos. A Tesla, por exemplo, tem até um dispositivo que, à medida que a temperatura externa cai, ela direciona uma quantidade de energia para o aquecimento da bateria, porque se ela não fizer isso, a bateria pode perder a carga com 20% mais rápido do que seria em condições de temperatura e pressão. O que, aliás, é um dos grandes problemas para a NASA, né? A NASA está emperrada com o veículo elétrico lunar porque as condições de variação de temperatura na Lua são muito grandes. O fato da Tesla ter que aquecer a bateria mostra claramente de que a energia, em condições extremas, né, de temperatura negativa, afeta a disponibilidade de carga, que é sabido na questão da bateria. O fato é que você tendo que destinar uma corrente elétrica para o aquecimento da bateria, você também está gastando. Só que se chega à conclusão que se eu não fizer isso, a carga cai mais rapidamente. Então é preferível que eu gaste um pouco da energia para fazer esse aquecimento e preserve um pouco mais o tempo de utilização da bateria em condições adversas. Agora, na Europa, vários especialistas na área automotiva estão bastante apreensivos sobre o que vai acontecer em 2024, quando cerca de 1.200.000 veículos elétricos que foram adquiridos no sistema de leasing em 2021, esses contratos começarem a vencer. Se as pessoas vão decidir pagar aquele valor residual e ficar com o carro, ou se elas vão preferir trocar por outros carros. E o que eles farão com 1,2 milhão de carros usados elétricos? Talvez a Europa acabe seguindo o que a China já tem. Como a China começou primeiro, ela hoje já tem vários cemitérios de carros elétricos espalhados pelo país, porque o custo, inclusive, para você desmontar tudo isso, recuperar tudo, é inviável. Então ele está estocando isso em vários terrenos e deixando o tempo simplesmente dissolver esses carros. Esse será outro grande problema, porque é muito bacana você dizer que economizou energia, aquela coisa. Primeiro que ele não mostrou para você que foi a cadeia construtiva, né, que preservou o meio ambiente, não usou combustíveis fósseis. Me poupe, né? Tá certo, né? Toda a cadeia utilizou grandes motores, as siderúrgicas, o transporte para levar as peças e assim por diante, né? E aí você acha que só porque você tem o carro elétrico, realmente o planeta foi preservado. Então veja que a história é embalada de uma maneira que você, como você não vai questionar a questão da poluição, quem é que seria contra, né, uma menor poluição? Só que você está escondido o que ficou para trás. A China não tem muito problema, ela coloca os carros, os milhares de carros ali, simplesmente estocados. E agora, provavelmente, a Europa e Estados Unidos vão ter que decidir o que eles vão fazer com esses carros que não servem para mais nada, né? Você pode adquirir um carro em bom estado, que tem 20 anos, que ficou parado muitas vezes num local, isso é muito conhecido, se faz toda uma revisão, desmonta-se partes, mas a gente está falando de peças mecânicas, né, e que você faz com que esse carro volte a funcionar, não num carro elétrico. Uma vez que eles estão abandonados nesses depósitos, eles jamais voltarão a ter condições para circular. E a briga da Tesla com as empresas chinesas está levando as empresas americanas, as demais empresas americanas de carros e as europeias a simplesmente revisarem os seus projetos de lançamento de carros elétricos, porque os preços estão sendo jogados de tal forma para baixo
que as margens dessas empresas que têm custos maiores do que Tesla e da China, não dá nem para comparar, se torna simplesmente inviável. Agora vejam, um dos motivos que faz com que as pessoas tenham medo de renovar o uso desses carros elétricos é a deficiência de pontos de reabastecimento. E olha que nós estamos falando de Europa e Estados Unidos, né? Recentemente, como eu divulguei no canal, você mesmo na Califórnia, que é um estado altamente tecnológico, modernoso, você pode ficar parado numa fila por meia hora, 40 minutos, até que um dos slots estejam livres para você ficar outros 40 minutos carregando o seu carro elétrico. Então as pessoas começam a colocar isso na conta, né? O quanto tempo ao longo da semana ela tem que ficar parada simplesmente carregando um carro elétrico. Então isso também será um outro fator bastante interessante, porque veja no caso do Brasil, se nós estamos falando dessas deficiências de pontos de recarga em países do primeiro mundo, imagina quanto tempo levará no Brasil para você ter uma rede sustentável de pontos de recarga. Lembrando que o Brasil tem dimensões semelhantes aos Estados Unidos. Não é a Europa, que você está ali muito próximo da fronteira com outros países. A dimensão europeia é muito menor do que a dimensão brasileira. Os trajetos que os carros pelas estradas brasileiras trafegam, basta ver as principais cidades, as distâncias entre São Paulo e Curitiba, São Paulo Belo Horizonte, São Paulo Brasília, São Paulo Goiânia, São Paulo Salvador. Estou usando São Paulo como se fosse um hub ali para você fazer o cálculo de onde saem excelentes estradas e tal, e você vai estar pelo menos ali a 1.000 quilômetros de distância de muitas cidades, né? Como Salvador, como Porto Alegre, né? Brasília, e sem falar de você chegar no Nordeste. Aí você vai ter que encontrar toda uma rede para carregar esse carro. Vai ficar no sonho, realmente vai ficar no sonho, porque até o Brasil ter toda essa infraestrutura instalada, essa moda do carro elétrico na velocidade que eles estão tentando implantar já terá passado, né? Aí vai surgir uma nova ideia que realmente fica mais de pé, que são os carros híbridos. Então ele tem combustível, ele gera energia elétrica para um motor, mas ele é híbrido, né? E aí você vai deixar aquele carro elétrico no museu. Bom, se você gostou aqui do Modernidade e Ciência, peço se inscreva no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos, sem dúvida, acompanhar essa narrativa dos veículos elétricos.